fui da empolgação. Eu meti o peito e falei, eu vou. Independente de qualquer... Tanto que chegou uma época que eu queria até mudar de igreja. Eu recebi proposta, olha gente, Jesus, eu recebi proposta de outra igreja pra me cuidar de jovens em outra igreja. Aí lá em Topaz. Aí uma das líderes de jovens falou assim, um liderado falou assim, vocês estão loucos, vocês vão tirar a Franciele de onde ela tá conseguindo crescer, de onde ela tá conseguindo cuidar dos jovens, que vocês vão matar os jovens. E naquela hora eu resolvi escutar ele, falei, porque eu já tava encantada. Falei assim, eu vou pra igreja porque, tipo assim, lá na igreja tinha a ajuda do pastor de Luciano. O resto tava só me atacando e eu ali. E aí eu fui pra um projeto da outra igreja, o pessoal chegava e me abraçava. Aí eu falava assim, não, isso aqui é diferente. Só que aí Deus foi me dando entendimento. E Deus usou a mesma pessoa que queria me tirar pra falar comigo assim, ó, o seu lugar é lá, porque eu te coloquei lá. E a pessoa até hoje, ele fala assim, eu não te falei isso. Falei, Deus usou a sua boca pra falar isso comigo. André Vitor por aqui. É muito bom ter você aqui novamente, depois de um tempinho, né? O nosso podcast, nós agora estamos com um cenário novo e você é muito bem-vindo aqui nessa mesa. E eu quero já de antemão, né, que você sinta o dedo nesse like aí, já curte, já se inscreva no canal. E compartilha esse vídeo com no mínimo 500 pessoas, né, Fran? Amém. Ó, e hoje eu tô recebendo um casal aqui de Topázio, nossos amigos. Franciele, seja muito bem-vinda. E eu quero convidar ele aqui, o nosso amigo Luciano. Ele não gosta muito de falar não, tá, gente? Mas eu poderia... Eles vieram lá de Topázio pra ver a gente, pra estar aqui com a gente. Eu quero agradecer vocês pelo carinho, tá? Nós que agradecemos o convite. E essa mesa, ela tá sempre disponível para vocês aqui. E o Luciano falou, gente, que não gosta muito de falar, que não quer gravar. Mas aí a gente vai tentando convencer, tô falando com a Franciele para tentar convencer, quem sabe, né? Depois de 1 milhão de likes aí, tá aí, ó, pra bater a meta aí de likes. É, isso aí. Nós vamos endoidar esse algoritmo do YouTube, né? Luciano, obrigado, tá, cara? Luciano tá nos ajudando na mídia aqui hoje. Então se inscreva, joga aí no grupo da família, joga aí para todo mundo. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai abençoar demais. Também se você quiser deixar no comentário também, o seu comentário negativo, nos ajuda muito a crescer e nos ajuda muito a melhorar. Franciele, seja muito bem-vinda aqui no nossa mesa, no nosso canal. Se apresente aí pro pessoal, quem é a Franciele, né? Topázio, a galera de Topázio. Põe a galera de Topázio pra dar muito like, pra curtir aí. Meu nome é Franciele, eu sou da Igreja Metodista lá de Topázio, conheço o André aí há uns bons anos, né, André? Aí ele me convidou para nós estarmos aqui hoje para falar um pouquinho, para sentar na mesa. É um prazer para mim estar aqui. Eu amo esse contato, eu amo o microfone. Não me dê o microfone que eu começo a falar. Então eu espero que seja um tempo de bênçãos e que nós possamos compartilhar muitas coisas aqui hoje. Show demais. Da glória de Deus. Amém. Franciele, pra gente começar aqui esse bate-bola aqui, iniciar essa conversa, como é que foi o seu processo? Você já nasceu numa igreja cristã, numa igreja evangélica, ou não? Você teve um período que você... Como é que foi o seu encontro com Cristo? Como é que foi esse processo na sua vida? Minha história chega até a ser engraçada. Eu era aquele tipo de pessoa que não gostava de crente. Deus me livre de ser crente. Deus me livre de entrar na igreja de crente. Você falava isso. Eu não. Eu quero ser crente e tal. E eu morava em São Paulo, eu vivi boa parte dos meus anos em São Paulo. Lá em São Paulo eu nunca tive contato assim com a igreja. Eu ia pra igreja católica, né, porque minha família sempre foi católica, mas era aquela tipo assim,
aquela coisa de domingo, a gente tem que ir para a igreja aos domingos. E eu sempre gostei muito de trabalhar e Deus sempre me abençoou com isso. Eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Então, tipo, todos os empregos que eu corria atrás, orava ao Senhor, tive esse momento de orar e eu conseguia. Só que chegou um tempo em que Deus fechou todas as portas. Eu perdi meu emprego, estava com a minha filha pequena e eu via Deus me tirando de São Paulo. Eu falei assim, Senhor, e agora? O que eu faço? Aí o Senhor falou, você vai voltar para Topaz. Na minha cabeça, eu voltaria para Topaz, não, eu voltar para Valadares, que minha mãe mora aqui. Falei assim, vou morar em Valadares de novo, viver tudo aquilo de novo. Eu tive um processo muito difícil na minha adolescência aqui. Eu falei assim, vou voltar para Valadares, mas se é para mim estar perto da minha família, se é perto da minha mãe, que é o melhor para minha filha, eu vou. E aí, quando eu cheguei em Valadares, as portas não se abriam. Não se abria. Eu falei assim, mãe, eu vou tentar lá em Teoflotone, que aí eu deixo Gabi com a minha avó em Topaz e vou trabalhar em Teoflotone. Em uma semana que eu estava em Teoflotone, eu consegui um emprego. Falei assim, as coisas aqui estão fluindo. Só que mesmo assim, nunca fui pessoa de procurar a igreja. Eu sempre orava, rezava, né? Que na época eu era católica, eu rezava. Então você veio do contexto católico, né? Do contexto católico, mas sempre tive muita fé. E aí eu vim pra cá em 2016. No final de 2017, eu perdi o emprego de novo. Eu falei com o Senhor assim, orei exatamente, Pai, se o Senhor me der um emprego, na primeira semana que eu tiver no emprego, eu vou procurar uma igreja para mim começar a frequentar. E aí eu voltei para Valadares e falei com minha mãe, eu vou procurar um emprego aqui. Ela falou assim, a última tentativa. Se você não conseguir emprego, você vai ficar aqui comigo. E no dia que eu cheguei aqui, eu recebi uma proposta de emprego lá em Teoflotone. Eu falei, agora deu. O que eu faço? Minha mãe falou assim, vai, se você não conseguir, você volta e eu não deixo você voltar para Teoflotone mais. Voltei para Teoflotone, consegui um emprego. Numa quinta-feira, no domingo, eu falei com uma amiga minha assim, ela já era cristã, eu falei assim, eu quero ir para a igreja. Aí ela me levou para a igreja, o nome dela é Poliana. Ela falou assim, eu falei, hoje na minha igreja não tem culto, então você pode escolher. Tem a Assembleia, tem a Metodista, tem a Deus é Amor, tem várias igrejas, pode escolher. E eu sempre passava em frente à igreja metodista e sentia um carinho muito grande. Sentia uma diferença e falava assim, nossa, a igreja está ficando bonita, que eles estavam reformando a igreja, né? Estavam construindo a igreja. Aí eu falei assim, eu quero ir na Metodista. Primeiro dia que eu cheguei na igreja, eu já senti um alívio, uma coisa diferente, eu fui muito abraçada. Fui muito acolhida, eu falei, nossa, que coisa diferente. Nunca me senti assim em igreja nenhuma, de um pastor vir conversar comigo, das pessoas virem me cumprimentar. E eu lembro que na época eu bebia e saía, a primeira pregação foi sobre cerveja. Sobre você sentar numa mesa de um bar, você podia sentar com seus amigos, mas que você evitasse tomar guaraná, porque parece cerveja. Tomasse uma coca, um refrigerante de laranja, e aquilo ficou batendo na minha cabeça. Falei assim, nossa, que pregação diferente. E logo no primeiro dia que eu fui para a igreja, e aí teve um evento em Topaz que fez a união das igrejas. Não me lembro o nome do evento, isso foi no sábado. Eu me lembro que o pessoal me convidou e eu fui. Foi na quadra lá de Topaz. Eu vi, tipo assim, eu senti um mover de Deus muito grande naquele lugar. Eu falei, gente, que atmosfera é essa? O que está acontecendo? E meu coração queimava. Eu falava, que coisa diferente. Eu nunca senti isso dentro de nenhuma igreja. Aí eu falei assim, nossa, gostei disso. Aí no domingo eu tava em casa, na casa da minha avó. Eu falei assim, avó, vou pra igreja. Aí ela tá assim, oxe, do nada. Eu falei assim, vou lá na igreja, gostei, eu vou lá visitar de novo. Aí a pregação foi sobre João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Ali Deus abriu os meus olhos, Deus abriu meu coração. E na hora do apelo eu não fui na frente, eu fiquei com vergonha. Falei assim, as pessoas vão me apontar, as pessoas vão me julgar, porque eu venho de um contexto que a pessoa que saía, a pessoa que bebia, a pessoa que curtia. Esperei o culto acabar e chamei o pastor e falei assim, pastor, eu quero aceitar Jesus. Na hora o pastor orou comigo, o pastor disse que Deus o tenha, me abraçou, me acolheu, me ajudou. E desde então, isso foi no dia 3 de setembro de 2017, desde então eu estou na presença de Deus, servindo ao Senhor, estando com o Senhor, e foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Que bacana, Fran. E esse tempo que você ficou em Topaz, Fran, você foi liberto assim de primeira, ou foi um processo na sua vida, tipo assim, você não quero mais mexer com álcool, ou foi uma coisa que foi gradativa? Você entrou para a igreja ainda tomando, como é que foi esse processo? Vou te falar, foi muito rápido. Eu achei que ia ser muito difícil, porque eu acho que bebia, né, desde os 13, 14 anos, e eu falei assim, acho que vai ser difícil. Ainda mais que a primeira pregação foi sobre isso, né, a gente fica assim,
falou isso porque eu bebo, porque ele me conhece de algum lugar. E aí eu cheguei, eu morava com 2 amigos na época, Luciana e Lucas, eles são irmãos. Eles abriram a porta deles pra mim morar lá, né? Que a gente era de Topaz, mas tinha que trabalhar em Teoflotone. A distância é um pouquinho, não tinha como eu morar em Topaz e trabalhar em Teoflotone. E aí eu cheguei lá e falei assim, aqui, eu tô na igreja agora. Aí eles já viraram pra mim e falaram assim, você sabe que você não vai poder beber. Eu falei, eu sei. E a gente bebia direto, saía direto. Eu falei assim, não, mas eu não quero, eu acho que isso não é mais pra mim. Aí, e eles me ajudaram nesse processo. Tipo, eles não compravam mais bebida pra colocar em casa. Quando a gente saía, eles compravam refrigerante pra mim. Porque eu tive um tempo ainda, tipo, a bebida foi muito rápido. Eu comecei a frequentar a igreja, eu larguei a bebida. Só que eu ainda gostava de sair. Eles me chamavam, vamos no forró. Falavam, você posso até ir, mas eu vou beber refrigerante. E aí a gente saía e eles, não, vamos tomar um refri e tal. E eles me ajudaram muito nesse processo. Então esse processo de bebida pra mim foi tranquilo. Nunca senti falta. No momento que aceitei Jesus, é por isso que eu falo que foi um versículo que abriu o meu coração, abriu a minha mente. Porque realmente eu tive um encontro com Deus, eu tive um encontro com Jesus. E Ele me libertou daquilo que me travava, daquilo que me levava para um caminho que não era dele. E aí você vê que, tipo, a verdadeira amizade é aquela que te puxa pra cruz, né? Que se uma amizade, ela não te afia, na verdade, que tá ali do seu lado é um bajulador, né? É uma pessoa que não te confronta, porque querendo ou não, era uma amizade de tempo, mas era uma amizade que estava te forçando para você viver o processo que você está vivendo. Coisa que eu acho muito massa, cara, que fala muito sobre Judas Iscariotes. Mas aquele processo ali que ele entrega a Jesus, uma das coisas que é sensacional, que Jesus chama ele de amigo. E ele não estava sendo hipócrita, né? Tipo, ele falava, amigo. Só que teve um momento que Pedro, que andou, que era um dos íntimos de Jesus, Jesus chamou ele de diabo. Então, como você diferenciar um amigo de uma pessoa que está servindo como diabo na sua vida? E aí um dia o Espírito Santo me mostrou isso. Que Judas Iscariotes, naquele momento que ele estava levando e traindo Jesus pelas 30 moedas de prata ali, ele estava levando, expulsando, aquela atitude dele estava levando ele para a cruz, que era o propósito pela qual. Então, todo amigo é aquele que te puxa para a cruz, independentemente do que for. Agora, Pedro foi um cara que falou assim: não, Jesus, você vai lá para a cruz para quê? Para morrer lá, sai fora daí. Ou seja, tirando ele, afastando ele da cruz. Então, tipo assim, não levando ele, mas afastando. Aí Jesus vira para ele: sai de mim, Satanás. Você não cogita as coisas de Deus, mas sim dos homens. Então toda pessoa que ela é um bajulador, que é uma mesa para você não estar, é uma pessoa que te afasta da cruz. Agora o verdadeiro amigo é aquele que te puxa para a cruz. Isso é muito massa, porque os meninos foram usados para serem, foi usado para te aproximar mais do Senhor, né? E essas pessoas hoje estão lá em Topaz ainda? Eles moram em Teoflotone, inclusive a Luciana agora, ela também aceitou Jesus. Tá na Nossa, então vamos mandar uma... Preta, Deus te abençoe, eu tenho certeza que ela vai assistir, ela vai se lembrar disso. Ela sempre foi muito sensível com Deus, ela sempre teve essa vontade de se entregar para Jesus. Só que tinha essa dificuldade. Hoje ela está servindo a Deus, está na igreja, para a glória do Senhor. Tá lá em nome de Jesus, continuar. Você já se batizou, glória a Deus. Então o Lucas, eu tenho certeza que Deus ainda vai pegar ele. Hoje é o contrário, tá, Lucas? Mas foi os dois irmãos. Segura aí. Que me abraçou muito, que me ajudou muito. Glória a Deus por isso. Aí você chegou em Teoflotone, você não conhecia o Luciano ainda não, né? A gente se conheceu na escola, porque eu morei em Topaz dos meus 7 anos até os meus 13 anos. Então a gente estudou junto. A gente estudou juntos 5ª, 6ª e 7ª série. Então, fazendo bagunça junto, né? Não, nós brigávamos pra quem tirava a nota maior em matemática. 2 comiam em matemática. A gente brigava pra quem tirava a nota maior. A gente se conheceu na escola. E aí, em 2016, quando eu voltei, a gente continuou amiga. Eu ficava lá na quadra brigando. Por causa que eu torcia pro time dele, ficava lá brigando com as pessoas. Os meninos ficavam assim. Era muito porque a personalidade, quem, tipo assim, não te conhece mais pensa que, tipo assim, não, ela é... Mas você era dessa pessoa de brigar, de chegar, de peitar, assim? Eu era desse jeito. Não, na época, antes de aceitar Jesus, eu tinha um cabelo loiro. Eu ia pra quadra, chegava no meio da quadra assim, ó,
Parava o pessoal parava o futebol, se alguém. Tipo assim, o pessoal olhava pra mim e essa menina é louca. Eu brigava se alguém batesse no Luciano, porque nós éramos muito amigos mesmo, nós éramos amigos. Se o juiz desse um cartão pro Luciano, eu ia pra cima do juiz. Nossa! Aí os meninos olhavam assim e falavam assim, não sei não, vocês dois aí. Esse negócio tá estranho. Aham. E aí com o tempo eu aceitei Jesus primeiro, né? Passei um tempo e falei assim, olha, eu não quero casar, já cheguei na igreja mesmo, não quero casar, não quero ninguém. Eu vou criar minha filha, não quero saber de nada. E aí e a Luciana falou comigo assim um dia, eu tava fazendo a unha, ela falou comigo assim, eu falei, por que você namora com o Luciano? Então de boa, ele na época era católico, mas era um católico. Luciano não bebia, Luciano não saía, Luciano não fazia nada. A vida dele era casa, igreja, ia pra praça, sentar na praça e voltar pra casa. Aí eu parei e pensei assim, Luciano, mas nós é amigo. Falei assim, mas realmente o Luciano é de boa, o cara não bebe, o cara não faz nada, tranquilo. Falei assim, se for da vontade de Deus, né? E aí eu fui postei, essa história é engraçada, eu postei uma história de um anime que a gente gosta, que é de Dragon Ball. Dragon Ball Z, só os relíquias. Ó, a galera que é Nutelinha não vai conhecer isso não, tá? Majin Buu, Piccolo, Vegeta. Aí eu postei, escrito assim, ó, quem perder, lava a louça, topa? E eu postei no status do WhatsApp. Isso era meia-noite, mais ou menos. Aí na hora, ele tinha acabado de me levar em casa, que tinha acabado o jogo. Ele me levou em casa com a amiga nossa, Amanda, e foi embora. E aí ele foi responder o meu status, e aí a gente começou a conversar. Nós seguimos conversando de meia-noite até 4 horas da manhã. No outro dia eu tinha que vir pra cá, que eu ia passar o Natal com a minha mãe. Então tava falei, final do ano ali, né? Final do ano. Falei, Jesus amado, que eu vou chegar lá em Valadares só um sono. E passei a virada do Natal, dia 24, conversando com o Luciano. E aí, quando eu voltei, a gente conversou. Começou a conversar e tal. Eu falei assim, acho que é de Deus. Aí eu falei com a minha amiga, a Poliana, que levou pra igreja. Eu falei, só vou namorar se você nem pedir namoro. Tem esse negócio não, agora eu sou crente. Já falei desse E agora ele jeito. tem que virar crente E agora. crente também. Aí ele foi me pedir namoro, a gente começou a namorar e Deus foi trabalhando nele. Aí passou um tempinho, ele aceitou Jesus também. Que massa, e aí, cara. eu batizei no final de 2017, ele batizou no final de 2018, na mesma Nossa, data, então dia 8 de recente, dezembro. Cara. Foi bênção. Massa, Deus. E nessa época aí o pastor Gilson já estava lá na Metodista já. E aí ele começou a trabalhar com vocês dois lá. Aí a gente começou a trabalhar com o pastor Gilson. Eu já liderava os jovens, né? Que assim que eu cheguei na igreja, a igreja tinha poucas pessoas, e eu falava com Deus assim, Senhor, eu quero algo que me prenda à igreja, para que eu não tenha pensamento de sair, que eu não tenha pensamento de voltar lá para fora. Então me dê um ministério. Falei com Deus exatamente assim. Aí passou uns meses que eu estava na igreja, os jovens se reuniram com o pastor e falou assim, nós queremos que a Franciele seja a nossa líder. Falei, gente, calma, eu acabei de chegar, eu preciso ser trabalhada primeiro, pastoreada. Aí o pastor falou assim, não, eu te ajudo, eu vou estar com você, o que você precisar, eu te ajudo. E realmente o pastor me ajudou muito nessa construção da liderança de jovens. Ele me ajudava no discipulado, ele me ajudava na célula, ele fazia os estudos para mim, porque eu trabalhava, chegava na hora de ir para a célula já, e aí ele chegava e me dava os estudos prontos, eu estudava, chegava na célula, passava os estudos para os meninos, e aí com a ajuda do pastor, com a ajuda de Luciano, os jovens me abraçaram, foi bem. E é massa, né? Tipo assim, você perceber, essa percepção do líder é muito importante, do pastor é muito importante, porque o pastor Gilson, para quem andou e caminhou do lado, a gente sabia que ele tinha as limitações dele, né? Limitações. E com tudo aquilo ali, ele amava pessoas. Então, era igual o pastor Laércio, quando eu cheguei lá ali em Carapina, eu tinha 13 anos, eu não estava pronto, eu estava cru, mas foi um cara que falou assim, não, vai, que eu vou estar aqui do seu lado, se der alguma coisa errada, eu tô aqui, eu te ajudo, vou te ensinar você a fazer. Pegou na mão mesmo e caminhou. E isso fez a gente crescer demais, né, Fran? Verdade, o pastor Gilson, ele amava a juventude, ele sempre falava assim que o sonho dele, ele passou acho que 16 ou 17 anos na igreja, porque o sonho dele era ter um grupo de jovens. E quando a gente chegou na igreja, que a gente conseguiu construir, você via o brilho no olhar dele, de olhar pra gente, então ele abraçava tudo que a gente fazia. Não, vamos fazer, não, nós vamos dar um jeito. E era de idade, né, Fran? Era de idade. A gente falava assim, pastor, vai ter um evento lá em Valadares. Quantas vezes ele tirava o dinheiro do bolso dele, né? Tirava do bolso dele e falava assim, não, vocês conseguiram tanto, eu vou tirar aqui pra vocês ir.
pra vocês irem, e a gente vinha. Ele sempre amou a juventude, sempre teve um carinho muito grande pela juventude. Se hoje nós estamos de pé, é por conta do pastor Gilson. Teve um investimento muito grande e eu falo que liderança ela é investimento, cara. Tipo assim, você olhar pra uma pessoa que não tem nada pra te oferecer. Porque na época você não tinha nada pra oferecer. E ele, tipo assim, foi colocando, né? Foi colocando. E hoje ele não está e você continua lá no ministério, fruto daquilo que ele semeou. Porque a Fran, na época, não estava totalmente liberta ainda, né? Ela tinha algumas coisas para aprender. E aí, nessa caminhada, ele foi ensinando, foi te mentoreando, foi colocando. E nesse processo aí, ô Fran, qual que foi a parte mais difícil para você? Eu acho que por ser um lugar pequeno como Topaz, eu sempre, e por eu vir do mundo, né, de uma vida que eu só bebia, curtia, não ligava muito pra nada, eu era muito apontada. Ah, essa daí não dura 3 meses. Aí passava 3 meses. Ah, essa daí não dura 1 ano. Ah, essa daí logo sai. Ah, isso aí é só fogo de palha. E isso, como eu era uma nova convertida, isso doía muito. Só que eu sempre fui uma pessoa muito forte. A gente estava até conversando sobre isso. Eu sempre guardei as coisas pra mim. As pessoas falavam, doía. Eu chorava pra Deus, falava com Deus, gritava pra Deus, mas pra quem tava lá fora me mostrava forte. Eu falava, eu sou forte, eu não tô aqui por causa de ninguém, eu tô aqui por causa de Jesus. Foi Ele que me resgatou, foi Ele que me libertou. Então a gente sempre fala em Topaz, é uma brincadeira que seja até sem graça, a gente fala que a língua do povo lá de Topaz mata as pessoas. E realmente é um lugar que eu amo, é um lugar que eu tenho muito carinho. Eu cresci em Topaz, estudei, saí, voltei pra Topaz de novo. Então é um lugar que eu tenho muito carinho, mas acho que a mentalidade das pessoas ali precisa um pouco de mudança. E isso acaba ferindo as pessoas. Isso foi algo que foi muito difícil pra mim. Me feria muito pra me continuar, mas graças a Deus eu consegui continuar. Pelo fato de ser uma cidadezinha de interior e pequena, né? Então, tipo assim, chega uma pessoa nova e praticamente todo mundo já sabe da vida daquela pessoa, né? Exatamente. E aí já começa a falar, ô, fulano de tal. Acontece um escândalo aí a cidade toda já sabe, né? Verdade. Então, assim, e é muito difícil lidar com isso, né, Fran? Você vai ver que ali na Bíblia, você vai ver que aquelas pessoas que tentaram matar José foi os próprios irmãos, né? Quando você tem sonho, por exemplo, Deus chamou você para um ministério de jovens, e o que dava para as pessoas, dava inveja, se você for reparar a história de José, é porque ele tinha uma capa colorida que o pai tinha dado para ele. Então Deus te deu algo diferenciado, só que as pessoas elas não conseguem entender aquilo que Deus deu para você. Aí o que acontece? Desperta inveja. Deus colocou um olhar, Deus colocou uma liderança, Deus colocou... Aí as pessoas não conseguem compreender. E a gente sabe, por exemplo, que ali José foi um propósito de Deus ter tirado ele de onde ele estava, porque se ele tivesse continuado ali, ele não tinha... Então, na verdade, os próprios irmãos de José foram umas pessoas que foram usadas por Deus, porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, o povo está me invejando, o povo é isso, o povo é aquilo, o povo é aquilo outro. Na verdade, para quem está com um chamado em Deus, tem que ter isso, né, Fran? É difícil você passar por isso. Muito. Mas se você não tiver esse encontro com invejosos, com processo, com cruz, com cova de leões, com fornalha de fogo, com açoites, com embates, com principado, com potestades, com alturas, com profundidades, com morte, na verdade você não está no caminho, né? Então, quando você está dentro desse processo, na verdade, é uma indicativa que você está no propósito de Deus. E Deus, ele te falava, quando você estava assim, que a gente geralmente quer desistir, né? Nossa, não vou mexer com isso não, os povos, essa galera, meu Deus, não quero mexer com isso não. Eu falo que, tipo assim, o pastor disse foi muito importante. Eu me lembro de um dia que a gente estava sentado numa reunião, o pastor, tipo assim, o pessoal atacava muito o pastor. Ai, você deixa a Franciele fazer tudo. Ai, você deixa a Franciele cantar, você deixa a Franciele pregar. E ele um dia falou comigo assim, que muitas coisas que falavam com ele não me falava, para que aquilo não me machucasse mais. É um lugar pequeno. E tipo assim, algumas pessoas da minha própria igreja saíram da igreja porque o pastor me deu um ministério de jovens e porque ele me dava oportunidade para cantar. Eu falava assim, mas aquela menina, você vai deixar ela cantar, tipo,
é igual eu te falei, não tinha ninguém para fazer, mas quando o pastor me deu essa oportunidade para fazer, a inveja levantou todo mundo. E aí ele falou comigo um dia, tem tanta coisa que eu não te falo, tem tanta coisa que eu tapo seus ouvidos para que você não escute, porque eu sei que isso vai te machucar. Então ele guardava para ele. Então, tipo assim, eu fico imaginando ele doente, guardando aquilo tudo. Como que ele deve ter sofrido, né? Pra não deixar com que eu caísse, pra que eu me desanimasse, porque ele sabia que eu estaria ali pra continuar aquilo que ele começou. É aquele negócio do pacificador, né? O pacificador é uma pessoa que para nele. Tipo assim, ele não leva mais adiante para não alastrar, mas ele traz paz. Não, parou aqui. Então, quando você chega no lugar onde tem um pacificador, a coisa não vai. Isso é muito importante. E, Fran, aí você começou o ministério e foi assim, mil maravilhas. Como é que foi trabalhar com essa moçada, com adolescente na puberdade? Maravilha, não foi não. Mas peguei a primeira leva lá. Eu peguei uma leva que eu falei assim, Jesus amado, o que é isso? Eram jovens muito avoados. Tipo assim, um dia o povo tava na igreja, outro dia o povo não tava. Eu falava assim, meu Deus, eu tinha que conciliar o trabalho com o discipulado deles. Só que, tipo assim, era uma galera muito animada. E eu sempre busquei, tipo assim, por eu não ter crescido num berço evangélico, eu buscava muito aprender, conhecimento e tal. Eu preparava coisas para que entendesse eles, para que eles pudessem estar ali na igreja. Então, tipo assim, e foi uma época que as igrejas de Topaz eram muito unidas. A Assembleia de Deus, a Metodista e a Presbiteriana Renovada. Então, tudo que a gente ia fazer, a gente fazia junto. Então, tipo assim, quando juntava aquela galera, era um momento muito de descontração e tal. A gente conseguia fazer com que aquela juventude continuasse na igreja. E a gente era uma galera muito de monte. Nós tínhamos uma galera ali que gostava muito de orar. Os meninos levantavam, Luciano, Liari, Kielinho, César. Tudo cheio de terra. Vamos embora, meia-noite, ligavam um pro outro. Vamos embora pro monte. Eu falava assim, vamos pro monte, vamos embora pro monte. Eles iam, eu orava. E sempre que a gente tinha um culto, a gente tinha uma programação, pra honra e glória do Senhor, a gente conseguia ganhar uma alma, porque os meninos oravam. Eles buscavam muito. E eles falavam, o Senhor vai nos dar uma resposta. A gente sempre conseguia ganhar mais um jovem, conseguia acompanhar aquele jovem. A gente era uma galera que se cuidava muito, que se ajudava muito. Isso foi muito... Pra mim, nessa parte foi fácil porque eu tinha muita ajuda. E desse começo aí, você chegou, assim que você chegou, pastor, eu tô tendo aqui, mas eu não sei se eu quero desistir. Porque eu lembro que no meu começo, assim, nossa, meu Deus, eu acho que eu vou desistir disso, eu acho que eu não vou dar conta, os pensamentos, como é que era o seu começo ali. Você chegou a passar isso na sua cabeça ou não? Você tava ali na empolgação, você foi diretão ali tocando, arrebentando o braço? Eu fui da empolgação. Eu meti o peito e falei, eu vou. Independente de qualquer... Tanto que chegou uma época que eu queria até mudar de igreja. Eu recebi proposta, olha gente, Jesus, eu recebi proposta de outra igreja para me cuidar de jovens em outra igreja. Aí lá em Topaz. Aí uma das líderes de jovens falou assim, um liderado falou assim, vocês estão loucos, vocês vão tirar a Financiele, de onde ela está conseguindo crescer, de onde ela está conseguindo cuidar dos jovens, que vocês vão matar os jovens. E naquela hora eu resolvi escutar ele, falei, porque eu já estava encantada. Falei assim, eu vou para a igreja, porque tipo assim, na igreja tinha a ajuda do pastor de Luciano, o resto tava só me atacando, e eu ali. E aí eu fui por um projeto da outra igreja, o pessoal chegava e me abraçava, aí eu falava assim, não, isso aqui é diferente. Só que aí Deus foi me dando entendimento, e Deus usou a mesma pessoa que queria me tirar para falar comigo assim, o seu lugar é lá, que eu te coloquei lá. E a pessoa até hoje, ele fala assim, eu não te falei isso, falei, Deus usou a sua boca para falar isso comigo, para mim ter certeza que era ele que estava falando comigo. E massa, né, do que a gente estava conversando, que quem tem uma palavra tem tudo, né? Por exemplo, quando você vai fazer alguma coisa, você não tem uma palavra, você tem que sustentar aquilo ali você decide através de emoções. Eu vou lá na empolgação, você decide. Mas quando você tem uma palavra específica de Deus, você tem tudo. Então, pelo fato de você ter obedecido à voz de Deus, é que você conseguiu chegar até, porque tudo aquilo que Deus fala, Ele providencia para aquilo. Então, eu acredito que você não desistiu antes, que eu já vi muitas pessoas que na empolgação, eu vou te oferecer tanto, hoje é Pix, né? Você vai ter um Pix todo mês de tanto X na sua conta lá, e a pessoa fala,
20 mil não é? 20 mil, porque, ó, só pra você ver, chegou, tô te falando isso porque uma vez chegou uma pessoa pra mim, falou assim, André, a igreja lá tá precisando e nós vamos dar um salário pra você, X de um salário assim bom, tipo assim, resolvia. E a sua esposa vai ganhar X. É só vocês virem pra cá e nós vamos. Aí eu conversei com a Dava, aquilo ali mexe com a mente. Aí eu conversei com a Dava falou assim, André, não é o tempo, não é a hora. Aí fui orar, falei, Senhor, será que eu não tô ouvindo? Será que eu tô ouvindo minha carne? Não, será que é o Senhor Deus? Porque parece ser bom, né? Mas nem tudo que é bom vem de Deus, né? Verdade. Então eu quero uma resposta. Deus falou, não é hora de você ir, é hora de você continuar onde você tá. Então tá bom, Senhor. Mas é aquele negócio. Quem tem uma palavra tem tudo. Por isso que todas as vezes que vem me perguntar, qual que é o conselho que você dá? Cara, você tem uma palavra? Não tenho palavra, então fica onde você tá. Porque Deus nunca vai te deixar você confuso. Ah, se Deus falou, mas Deus falou e te gerou confusão, então não foi Deus. Se Deus fez rodeio, não foi Deus. Se está tirando sua paz, não é Deus. Então Deus, ele é específico, ele não faz rodeio e não tira sua paz. E aquilo lá estava naquela época, eu falei assim, cara, não quero, não vou aceitar, pode ficar com o dinheiro, ele não quer. E hoje eu vejo, se eu tivesse ido, nada que eu estou vivendo hoje tinha acontecido pelo fato de uma decisão errada lá atrás. Então Deus sabe o que faz. E essa decisão que você, de não ter ido para um outro ministério foi o que te manteve de pé esses anos todos para você chegar onde você está hoje, né, Fran? Que a gente estava conversando. Por exemplo, esse ministério que queria me levar para lá, passou um tempo, o ministério foi desfeito, os jovens se dispersou da igreja e hoje a igreja já não tem um ministério de jovens. A gente hoje não tem uma quantidade assim, de jovens, mas a gente continua tentando trabalhar, a gente continua tentando fazer aquilo que Deus tem nos instruído, aquilo que o pastor Justo nos ensinou. E, por incrível que pareça, quando a gente para fazer um culto de jovens, fazer alguma coisa voltada para a jovem, a gente consegue levar muitos jovens que ainda não conhecem a Jesus, que ainda não aceitaram Jesus, mas eles se sentem confortáveis quando a gente faz um culto de jovens, quando a gente faz alguma coisa diferente, porque é nesse convite que eles começam a conhecer Jesus, começam a ter aquele convívio com Jesus. E a gente está trabalhando nisso para que a gente consiga trazer esses jovens para Jesus. E é muito gratificante poder estar na onde Jesus nos colocou e conseguir, né, fazer aquilo que Deus tem depositado na gente. Sim. E nesse tempo aí, dessa liderança sua aí como jovem, qual que foi o seu maior desafio, Fran? No começo era, tipo assim, meu trabalho e a igreja. Porque chegou um tempo que eu troquei de serviço, né? E aí eu morava em Teoflotone, mas eu congregava em Topaz. Então, tipo assim, eu só conseguia ir pra Topaz no final de semana. Aí eu tinha minha filha pequena, eu tinha Luciano, tinha minha casa e ainda tinha meu ministério. Então, tipo assim, eu tinha que dar conta de tudo. E aí a gente fazia, por exemplo, o Luciano me ajudou muito, a gente fazia células e eu fazia online, eu ficava no celular e eles faziam na célula lá em casa. E você queimando lá no... Eu lá de casa, eu falando sozinha. Nossa! E eles lá, e, tipo assim, Aí, tipo assim, eu sempre... Luciano teve mais essa dificuldade de entender, de explicar a Bíblia. Tanto que o Luciano veio assumir os jovens comigo agora. Antes Deus levantou um menino, e depois ele saiu. Aí Deus levantou outro rapaz para me ajudar. E aí ele teve que ir embora trabalhar. Graças a Deus, Deus sempre colocou alguém para me auxiliar. E aí os jovens tinham dúvida, vamos embora, online, celular, WhatsApp. Acho que essa foi a maior dificuldade, ter que ficar longe e ainda não deixar com que os jovens caíssem, que eles desistissem. Nossa, e assim, para quem não sabe o contexto lá de Topázio, a galera sempre que alcançava os 18 para 19 anos, até mesmo antes, né, aparecia uma proposta ali de emprego, a pessoa estava numa caminhada, a pessoa está sendo discipulada, preparando para uma consolidação, um batido, aí a pessoa chegava, tipo assim, Franciele, hoje acabou, tô indo embora. Tchau e benção. Topaz tem muito isso. A juventude tem uma juventude muito boa, mas como não é um lugar que gera emprego, as pessoas ali acham a maioridade tem que ir embora, procurar um trabalho, procurar trabalhar. Então a gente
tá ali trabalhando para que a pessoa caminhe com Jesus, e muitas das vezes o processo é cortado ao meio, na metade, né, do caminho. Eles têm que voltar a trabalhar. Alguns, hoje a gente olha pelo Instagram, pelo WhatsApp, vê que eles ainda estão no caminho, mas a gente vê que outros nem não seguiram esse caminho, infelizmente. Mas a Bíblia vai falar, né, tipo assim, que os vossos frutos permaneçam, mas a gente sabe que nem todos vão, mas tem aqueles, bem poucos, mas que continuam a semente. Por exemplo, o pastor Wilson foi uma pessoa que teve esse investimento, essa semeadura, mas hoje ele nem está aqui. E tem muita coisa que você faz que ele ensinou você lá atrás. Verdade. Então, assim, muito poucos. Tem coisa que na nossa vida, que você planta na vida da pessoa, você não vai ver a colheita agora. Igual esse rapaz e essa moça, Luciana e Luquinha. Eles semearam há quantos anos atrás? Eles nem viram o que eles fizeram. Mas hoje você está aqui porque um dia eles semearam. Então tem semente que você não vai nem ver elas. Tem coisa que você depositou que você não vai nem ver ela. Mas ela vai gerar em um lugar, em outro, ela vai gerar frutos. E isso que é o mais bacana, que a gente não tem fruto para nós, né? A gente gera frutos, a gente gera discípulos. Eu até falo muito com a galera aí, gente, a gente não gera discípulos, a gente não gera pessoas para nós. Eu ganhei 50 mil ou 100 pessoas. Não, você nunca ganhou, nunca foi sobre você. Quem ganhou foi o Espírito Santo. Você só foi um instrumento e uma ponte para, somando com o Espírito Santo, para ajudar aquela pessoa ali, né? Então, isso é muito, muito importante no caminho da liderança, porque às vezes a gente acha, não sei o que eu estou fazendo aqui, mas o Senhor é que faz tudo, e a história nunca foi sobre nós. Dentro do seu ministério, Fran, qual que foi o seu maior erro? Dentro do meu maior erro? Do seu ministério, ali no geral. Eu acho que, igual a gente estava conversando mais cedo, acho que a sobrecarga. Eu acho que, tipo assim, eu deixei que tudo aquilo, eu me envolvi tanto, que às vezes eu comecei a fazer tudo no automático. Tipo, eu já não estava fazendo as coisas como antes. Eu sempre amei a obra, eu sempre amei a Jesus, sempre me entreguei de coração. Mas eu fazia tanta coisa que comecei a fazer as coisas de qualquer jeito. Pra mim, eu vou aqui fazer um estudo, por exemplo, fazer em 15 minutos, vou ali levar um estudo e não me preparava mais, porque tipo assim, eu queria fazer tanta coisa e no final das contas eu não fazia nada. Então isso também começou a afastar alguns jovens, que eu não estava conseguindo discipular mais, eu não estava conseguindo cuidar mais. E aí a gente só foi perdendo. Ter tempo para sua casa, né? Eu também já tive esse erro, a gente até chegou a comentar isso mais cedo, e é para as pessoas que estão nos assistindo aí. Isso aí, gente, que a gente está falando. Para você que é líder, Luciano saiu lá de Topázio, pra gente falar isso pra você. Cara, você que é líder, toma cuidado pra você não estar fazendo as coisas no automático, né, Fran? Porque chegou certos momentos da minha vida que eu tava fazendo apenas por fazer. Não, mas Jesus está aqui. E o maior erro de fazer as coisas de Deus sem Deus, né? Exatamente, fazer as coisas de Deus sem Deus. É um erro que a gente como cristão acha que tá, né? Tá fazendo certo, vou fazer aqui. Quantas vezes eu cheguei assim pra fazer alguma coisa, eu ia lá fora da igreja e já falava com Deus assim: Pai, me usa só mais uma vez, eu prometo que da próxima eu vou fazer melhor. E tipo, a gente sabe que pela misericórdia de Deus, Ele pode usar a gente em qualquer momento, do jeito dele, qualquer hora. Só que eu sabia que eu estava errada. Eu sabia que eu devia ter me preparado mais, eu sabia que eu tinha que ter me colocado mais na presença de joelho, ter mais conhecimento da palavra dele. Quantas vezes eu fui dar estudo sem palavra nenhuma? Sem se preparar? Sem se preparar nada. Eu falava, gente, o que eu tô fazendo? Deixava, tipo assim, lembrava um versículo. Vou falar sobre isso, que eu já tenho intimidade. Linguiça, né? Já tenho intimidade com esse versículo, eu vou falar dele. Aquele que você sabe de cor e salteado. Aí você fica. Aí tipo assim, eu vi que Deus começava a me apertar. Eu falo assim, você tá perdendo por causa disso. Eu tô ficando por causa disso. Aí eu não tinha mais estrutura, não tinha mais palavra pra fazer com que aquelas pessoas continuassem. Então as pessoas só começaram a sair. Nossa. A gente tinha um grupo de jovens de
18 jovens, e aí foi só, a gente conseguiu, ganhava 3, perdia 4, ganhava 5, perdia 10. Então foi um momento muito difícil, foi um erro muito grande que eu cometi no meu ministério. E para você que está vendo isso aí já era uma coisa, até que a gente está conversando, que é uma doença que ela é muito falada hoje, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Essa conversa aqui, cara, se possível anota essas coisas que a gente está falando, porque a gente foi debaixo de pancada para a gente aprender, né? Verdade. Então, por exemplo, burnout, não sei se você já ouviu falar isso. Essa doença é você gastar mais daquilo que você tem. Talvez Deus te pediu para... Só um exemplo. Eu estou te dando R$1.000, gasta os 1.000. E aí você quer gastar 10. E aí você começa a pegar cheque especial, você começa a pegar empréstimo, você começa a mexer com cartão. Mas Deus deu só 1.000. Então, faz aquilo que... Você vai ver que na parábola dos talentos, a Bíblia vai falar assim, que o Senhor daqueles talentos deu segundo a capacidade. Aquele que te ganhou 4, era porque tinha capacidade de administrar o 4. O que ganhou 2 e 1. Só que o problema é que Deus dá a gente 4, a gente quer administrar 8. E aí vem o burnout. Eu não sabia, hoje eu estou estudando mais sobre isso, mas eu acho que todo líder, principalmente líder de jovem, ele tem que ter terapia, cara. Ele tem que ter, ou se não tiver uma terapia, porque isso é muito espiritualizado hoje nas igrejas. Não, você vai procurar uma terapia, você tá com capeta no corpo. Desse jeito. Você tá precisando de Jesus? Não, cara. Porque é muita demanda, e principalmente numa geração onde se fala em IA, inteligência artificial, formação muito rápida. Nós comentamos aqui que nós somos a última leva de gente que usou metiolate, que brincava de rua, né? Que tava ali, essa geração de 95, de 90, 95, foi essa última leva de jovens e adolescentes que... Então, assim, se você é líder de jovem hoje, cara, você tá dando mais do que você tem. Igual a gente estava conversando hoje, o tão importante que é a parada, tipo assim, o descanso, porque geralmente quando a gente está mexendo com jovem, a galera não, vou fazer, aleluia, culto, yes, iluminação, e empolgação, e a gente acaba indo na pressão da turma. Verdade. E aí a gente termina, igual a gente conversou, né, estava conversando, o negócio não é começar, o negócio é terminar bem, né? Verdade. E assim, eu cheguei a um ponto no meu ministério, cara, que eu não queria... assim, queria mais ver a igreja. Na moral, eu não queria mais mexer. Eu falei, Jesus, eu não aguento mais isso aqui não. Imagina só, você tá dentro da igreja. Não sei se já aconteceu com você, mas... Não, tem um momento que você fica... há uns dias atrás, eu falei com você assim, amor, por favor, hoje eu não vou. Falei, pede desculpa ao pastor, faz o louvor lá por mim, que hoje eu vou ficar em casa. Porque eu tava, tipo assim, eu tava esgotada, eu não tava conseguindo pensar a minha voz. Eu falo... Todo mundo lá na igreja assim, você tem que cuidar da sua garganta, porque eu tô tendo problema direto com a minha garganta, porque, tipo assim, ela trava, que eu não consigo cantar, que eu não consigo pregar, começa a doer, começa a inflamar. E tipo assim, eu senti de Deus, que era Deus falando assim, é hora de você parar. Para um pouco. Eu falei pro Luciano, eu não vou, eu vou ficar em casa, eu vou ficar com a minha mãe tava lá, eu vou ficar com minha mãe, só hoje, um dia, uma quinta-feira. Deixa eu aqui quietinho, porque você vai fazendo, porque dezembro foi culto atrás de culto da virada, culto não sei do que. Aí teve programação e nós lá. O pau quebrando junto. Culto do barranco tá caindo. E faz. E aí, tipo assim, meu corpo falou assim, Fran, para. E eu falei, eu vou parar. E aí foi agora que eu falei também, vou tirar uns 15 dias de férias. É isso, Preciso cara. de descanso. E assim, uma coisa que a gente comentou, né, Fran, na vida do líder, de qualquer ministério, né, a gente tá focando aqui nos jovens, mas se o líder ele não parar, e dos grandes problemas que começa a acontecer, ele começa a perder a família dele, né? Porque você está fazendo tanto, você está indo tanto nesse embate, que às vezes você não tem tempo de chupar um picolé com seu filho. Verdade. Quantas vezes eu fazendo, não tem culto hoje, então eu não posso sair, eu não posso chupar um picolé com a minha casa. Não sei quem falou, mas todo sucesso,
todos não justifica o fracasso de dentro. Como nós conversamos, Noé não conseguiu ganhar ninguém durante 120 anos. Ninguém estava ali construindo aquela arca. Mas só que ele conseguiu ganhar os filhos dele, a família dele, ele conseguiu colocar no projeto de Deus, que era aquela arca. Então eu acho isso maravilhoso, porque hoje eu vejo muitos, talvez você esteja passando por isso, muitos filhos de pastores, muitos filhos de líderes que se revoltaram contra Deus, cara. Eles olham para Deus como assim, se esse Deus for o Deus que fala que é do meu pai, eu não quero ele. Exatamente. E tipo, não consegue, porque o coração do cara tá machucado com Deus, porque o pai dele não tem tempo para ele. E hoje a gente não tem mais tempo para sentar na mesa, né, Fran? Principalmente com os nossos dentro da nossa casa. A gente tá sempre, né? Hoje parece que a gente fala assim, parece que as horas passam mais rápido, mas às vezes é a gente que não consegue parar, né? O tempo continua passando, né? A gente acha que por fazer mais, né? Eu vou fazer tudo agora, que eu tenho essa mania, eu vou fazer tudo hoje, que amanhã eu vou estar mais calma. Mas quando chegar amanhã, tem muito mais coisa para fazer. E a gente vai só fazendo. E minha casa vai ficando. O trabalho às vezes não sai perfeito, não sai de jeito. A igreja, igual eu estava falando, às vezes chego lá e, Senhor, tem misericórdia, Pai, me usa. Eis-me aqui. Só que a gente não se entrega totalmente. Não tem mais aquele tempo devocional, não tem mais aquele tempo para Deus. Começa a fazer as coisas no automático. E você faz tudo para todos, e aí você não tem tempo mais para orar. Você não tem tempo para ler a Bíblia, sendo que o mais importante dessa situação toda é você, né? Exatamente. Deus primeiro ele não quer fazer as coisas, ele quer fazer em você, ele quer construir em você. Aí você está tentando pregar, mas você não para ler a Bíblia. Aí você está tentando falar para a multidão, mas tem uma pilha de vasilhas surgindo dentro da sua casa. Desse jeito. É muito forte, porque a gente vê realmente como que Deus age na vida da gente, né? Você fica assim, pô, velho, eu falo comigo mesmo. Eu guardo muita coisa pra mim, mas eu me vejo e falo assim, Senhor, por que eu não consigo mais, né, ter aquele tempo e tal? Tem hora que eu paro assim, eu estudo à noite, eu chego bem em silêncio em casa e falo assim, não, hoje eu vou abrir a Bíblia. Hoje eu vou falar com Deus. Você até se assusta, acorda assim, você já chegou? Falo assim, não, hoje eu quis parar, eu falei assim, eu tenho que falar com Deus. E eu fico me policiando pra que eu consiga tirar esse tempo. Para que eu não possa, distanciar de Deus. Porque se eu distanciar de Deus, eu não vou ser ninguém. Mas não tem distanciar. Isso. E uma coisa, Fran, que a gente estava até conversando mais cedo, que o grande propósito de Deus, nenhuma sobrecarga, ela vem do Senhor. Tudo isso, na verdade, é para que Deus nos pare. Então, se acontece isso na nossa vida, então Deus, ele nos para naquela situação para que a gente possa retomar a nossa devoção, retomar o nosso devocional, retomar o nosso tempo de... Então o interessante é que o ponto que eu estou querendo passar aqui para a galera é que nós precisamos de descansar, ter tempo, cara. Então o descanso, Deus fez o mundo em 6 dias, criou o homem e no 7º dia ele deixa esse princípio para nós maravilhoso, que o descanso, daí que todo líder, a gente que já passou por isso, ele precisa fazer isso na vida dele, porque senão no final ele vai chegar cansado, deprimido, sobrecarregado e até se matar, né? Porque tem muitos líderes que eu já cheguei a ver documentários que chegaram e tiraram a própria vida e não conseguiram cumprir o propósito, que morreu debaixo de farda. Você pode, por exemplo, você ver a vida de Sansão. Sansão tinha um chamado maravilhoso, ele era nazireu, um cara que era, só que ele começa a só fazer no automático, e a Bíblia vai falar assim, e ele sabia que o Espírito Santo viria e iria fazer, ele confiava na sua força, até um dia que a Bíblia fala assim, ele não sabia que o Espírito Santo já não estava mais com ele. Primeira coisa que eles fizeram, os filisteus, quebraram a visão dele, porque todo líder que só faz, ele está cego. E aí colocaram ele para rodar moinho. E ele rodando moinho, o que é rodar o moinho na conotação espiritual?
ele está rodando em círculo. Um líder que só faz, ele só roda em círculo. Um líder que não descansa, um líder que não para orar, um líder que não para ler Bíblia. E aí o que acontece? Ele é levado para ser chacota, foi feito de palhaço num templo chamado de Templo de Dagon. E no final de tudo, ele fala, Senhor, ele pede, como você falou, ele usa mais uma vez, eu estou aqui. Só que o problema é que ele morre debaixo da carga. Era um cara que poderia ter terminado bem, ter deixado um legado maravilhoso, mas ele morre debaixo da estrutura. A estrutura matou ele porque foi um cara que não teve percepção de parar e falar assim, cara, eu estou descansando, eu só estou fazendo. Só isso. Cara, que chamado maravilhoso. E às vezes nós estamos assim, não, eu quero fazer porque a obra de Deus sentir fé. Só que a obra não é nossa. A obra ela é de Deus. A gente sabe, né? A gente até fala, a obra, não posso parar porque a obra é de Deus. A gente sabe que a obra é de Deus, só que a gente quer carregar os fardos que não é da gente. É igual você estava falando, tipo, a gente só faz e esquece que a gente também precisa de cuidado, que também precisa de alguém para cuidar. Como acontece com os pastores. Às vezes ele está ali, sempre não tem ninguém para cuidar, não tem ninguém para falar. Às vezes Deus, né, dá uma esposa. A gente tem até o exemplo do pastor Elias, que está com a gente agora, ele sempre fala que ele, quando ele está sobrecarregado, o que ele faz? Ele vai conversar com a esposa dele. Graças a Deus ele tem alguém ali para estar com ele, para instruir ele. Muitas vezes não tem alguém com essa sabedoria dele da sua casa para te dar um suporte, para te ajudar, para te alertar e falar assim, ó, tá na hora de você parar, tá na hora de você descansar, eu tô aqui para te ajudar. E quando você não tem isso? Aí eu acho muito massa a história de Moisés, que muitas vezes o líder não sabe a hora de tipo assim, ponto final. Moisés era um cara que falou com Deus o seguinte: Deus, vai sair água da rocha, Senhor? É isso mesmo que você está falando? Ele faz aquilo ali no começo do ministério dele. E ele está ouvindo a voz de Deus em tudo. Teve um momento que ele estava tão cansado, tão pressionado pelo povo, o povo falou assim: você era tirou do lugar do Egito e não tem água para a gente beber. Deus deu o mesmo comando para ele. Falou assim: Moisés, bate, toca na pedra, na rocha, que ela vai sair água. Então Moisés vai lá, ele fica indignado, ele vai com ira, ele dá uma cepada na pedra. Ele fez a mesma coisa só que no começo ele buscava a presença. Agora no final, já é um Moisés velho, cansado e que não entendeu o modo de fazer, que ele fere, a Bíblia fala que ele fere a rocha. Aí Deus fala um negócio pra ele: você não vai entrar na terra prometida. Aí ele vai questionar quando Deus, não, eu saí de lá e eu queria. Moisés, tem algumas versões que vai falar assim, ó, acho que é na NVI: nós não iremos tocar mais nesse assunto. Ponto final. Ou seja, o líder ele precisa entender que ciclos eles começam e eles terminam. E que nesse processo você precisa, claro, encarar os processos, mas você precisa também ter tempos onde que você vai conseguir descansar. Você vai ter tempo para você contemplar. A palavra no original de descanso é contemplar. Às vezes você está ali, está ralando, você não consegue desfrutar daquilo que você está fazendo, que você está tão despercebido. E às vezes você está fazendo as coisas. Moisés, ele ficou irado, ele está fazendo as coisas com ira. Se esse povo está querendo isso, então é isso que eles vão ter. E eles estão querendo é isso que eles vão ter. Mas só porque é para atender uma demanda. E ele esqueceu de um Moisés, que como nós estávamos conversando, né? O povo pressionando, ele falou assim: gente, ó, eu não quero nem saber de vocês. Ele pegava lá, ele falava que ele tinha uma tenda, né? Da consagração, que ela era móvel. E ele foi lá, se fixava, colocou bem longe daquele povo. Deus falou assim: olha, eu não irei no meio de vocês, eu vou mandar o meu favor ou um anjo. Ele falou assim: nem conta comigo. Se o Senhor não tiver, se a tua presença não tiver no nosso meio, eu não vou. Eu não me faço desse daqui. Você mata, eu que meio. E ele entrou na frente da bala para aquele povo. Ele falou: Senhor, se o Senhor não levar esse povo, não fazer o que o Senhor falou, risca também meu nome. Se Deus falasse: não, beleza. Agora tá arriscado, tá fora.
Só que era um cara que tinha intimidade com Deus. E ele vai mais além, fala, Senhor, e agora eu não quero mais saber, eu quero te ver. Deus falou assim, Moisés, nenhum homem que me viu. Falou assim, mas com você eu falo face a face, com tanta intimidade que ele tinha. Fica na fenda da rocha que eu vou passar e você vai sentir a minha glória. A Bíblia vai falar que quando ele desce daquele monte, eles não conseguiam mal olhar para Moisés porque já não era ele, tamanha a glória de Deus. Então a gente vê, né, Fran, que o segredo para uma liderança de excelência é a presença, é você não perder esse time, não ceder à pressão. Não é estratégia, não é a receita de bolo, não é o protocolo, não é a fórmula. A estratégia lá do Mervan que está dando certo, não, Deus só quer que você dobre o seu joelho e deixar a glória dele fluir, porque a glória dele vai atrair as pessoas, é o que vai te manter, é o que vai te renovar, é o que vai te dar os próximos passos, é o que vai fazer as coisas acontecer, e a partir disso as coisas vão ser desenvolvidas. Só que a gente só quer fazer, né? Quer meter os pés pelas mãos, os cavalos na frente, a carroça na frente dos bois. Isso aí, a gente só quer fazer. E eu errei muito nisso, cara, só fazer, esquecia de me relacionar com Deus, não queria me relacionar, e só queria fazer. E Deus sempre trabalhou comigo nisso. Nós falamos aqui do erro, que é sobre a questão de você só fazer e esquecer de descansar, né? E qual foi o seu maior acerto no ministério, sabe? Que você vê que foi o seu maior acerto? Eu acho que meu maior acerto foi meu casamento. Como eu falei no começo, eu já entrei pra igreja quando eu falei assim, eu não quero casar, não quero me relacionar. E Deus sabia que eu precisava de alguém, porque sozinha eu não ia conseguir, porque eu queria sim estar na presença de Deus, eu queria ter meu ministério, mas eu não queria construir uma família, porque eu já tinha minha filha. Falou assim, pra mim tá tudo bem. E era um bloqueio que você tinha? É porque a gente, quando a gente tá no mundo, a gente vive muitos relacionamentos, né? E a gente acha que sempre vai dar certo. Porque a gente não procura saber o que Deus quer pra gente. Mas quando a gente tá na igreja, quando a gente tá na presença de Deus, quando a gente tem uma intimidade com Deus, Ele quer o melhor pra nós. E a gente sabe que, assim como Josué falou, eu e minha família serviremos ao Senhor. Deus nos deu um ministério. Deus falou que era pra gente estar no mundo e ter a nossa família e multiplicar. Então, tipo assim, Deus ama a família. Então, a Fran sozinha, ela não conseguiria. Pedro e Lucas mesmo, a gente sabe que foi uma promessa de Deus pra nossa vida, pra minha vida e de Luciano. Chegou uma moça uma vez e falou com a gente que Deus ia nos dar um filho, que seria o filho da promessa. E eu falava, eu não vou ter filho não. Eu já tenho Gabi, eu não quero saber de filho. E no momento certo, Deus colocou essa vontade no meu coração. Um dia eu cheguei pra Luciano e falei assim, eu quero ter um filho. Luciano tá assim, pronto, ficou doida. Um dia sai daqui falando que não quer ter filho. No outro dia ela volta e já falou que quer ter um filho. E aí Deus, pós a pandemia, né, eu falei assim, eu vou ter um filho, e Deus me abençoou com um filho. E eu sempre quis ter um filho homem. Eu tinha certeza que Pedro ia vir homem. Tinha certeza, eu falei, você nem para que nós estamos falando de revelação, porque eu sabia no fundo do meu coração que ia ser um menino, e Deus me deu um menino, e eu falei que o nome dele ia ser Pedro. Tem os arrependimentos de ter colocado o nome dele de Pedro, porque a criança é uma abençoada, mas eu sei que Deus tem um plano muito grande para a vida de Pedro, a vida do meu filho, mas acho que o meu maior acerto foi ter deixado com que Deus trabalhasse no meu coração para que eu pudesse me casar, para que eu pudesse ter minha família, e através da minha família construir o meu ministério. E o que Deus mais te ensinou através da sua família, através da vinda do Pedro, através da vida do Luciano, através da sua vida da sua família com o ministério? O que Deus mais te ensinou conciliando essas duas coisas? Tipo assim, eu sempre fui uma pessoa muito desgarrada. Tipo assim, eu nunca parei. Eu morei em várias cidades. Pra mim, não tava nem aí. Se eu tivesse que ir pra qualquer lugar, eu ia. E Deus me mostrou que eu tinha que parar, que eu tinha que me aquietar, que eu tinha que construir uma nova Franciele. E Deus foi trabalhando nisso através dos meus filhos, através do meu casamento. Tipo assim, que eu tenho que parar ali, que eu tenho que seguir a voz de Deus. Que não é só aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, porque eu sou uma pessoa de muita opinião. Eu quero e acabou. E Deus tem mostrado que não, que eu não estou sozinha. Que não é só a Franciele agora. A Franciele agora tem a Gabriela, tem o Luciano, tem o Pedro. E eu, gente, eu falei com o Luciano hoje, Gabriela, né? Foi assim,
Sou profeta, hein? Ministrei mais 4 filhos na vida deles, Senhor. Essa pessoa eu não tô querendo receber, não. Essa pessoa deixa quem tá assistindo. Filho é bênção. Pra você que tá assistindo aí, que é casado, em nome de Jesus. Isso. Receba. Eu tinha o sonho de ter um casal, já tenho. Menino e menina, amém. Não, mas Deus, ele pode fazer infinitamente mais. Ai, Jesus. Essa pessoa aí eu não tô querendo, não. E Fran, qual foi o seu maior aprendizado durante todos esses anos vivendo no ministério? Que, assim como que as coisas de Deus se renovam todos os dias. Por mais que às vezes eu me perca, por mais que às vezes eu acho que eu não vou conseguir, eu sei que todo momento que eu precisar de Deus, não é só eu precisar, é saber que eu tenho um Pai. Que independente do que eu estiver passando, independente do que eu estiver vivendo, que eu posso procurar Ele e Ele vai me atender, que Ele vai me ouvir. Ele pode até estar em silêncio, mas até no silêncio de Deus a gente aprende. Bacana demais. E se você tivesse uma oportunidade de falar para todas as pessoas do mundo agora, estivesse te vendo, todas as pessoas do mundo tivessem agora uma câmera para você e você conseguisse mandar uma mensagem para todas essas pessoas, o que você falaria? Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar para pessoas que ainda não conhecem a Jesus, eu amo esse versículo: conhecereis a verdade vos libertará. Quando a gente conhece a Deus, só quem conhece a Deus no fundo do profundo, quem tem intimidade com Deus, sabe que não tem coisa melhor, não tem lugar melhor, não tem pessoa melhor, não tem nada melhor no mundo que Jesus. Eu sou completamente apaixonada por Jesus, sou completamente apaixonada por Ele. Eu morreria por Jesus. Não por falar assim, isso todo crente fala isso, né? Porque realmente eu conheço a Jesus. Você citou aqui que Moisés teve o privilégio de encontrar Jesus face a face. Eu não preciso ver Ele para acreditar nele. Eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele me ama, eu sei que se eu estou viva hoje, eu já passei por muitos traumas, eu passei por muitas coisas desde pequena na minha vida. Eu me lembro quando eu tinha 7 anos, eu caí dentro de um bueiro, numa chuva em São Paulo. Não. Eu caí dentro de um bueiro, eu segurei no asfalto. Não era pra mim estar viva hoje. E um dia eu estava na igreja e falei assim: Senhor, por que o Senhor me trouxe até aqui? Deus me fez lembrar desse dia que eu caí dentro do bueiro. Falei assim: Deus tinha um propósito na minha vida e o amor dele é tão grande, tão grande, tão grande, que ele está comigo independente se a Fran estiver certa, independente se a Fran estiver errada. Ele não ama meus erros, ele não ama meu pecado, mas ele me ama. E eu tenho certeza que quando a pessoa deixar que Jesus entre no seu coração, que ela entre na sua vida, você vai ver um Deus, não um Deus que as pessoas te contam, um Deus que você vai conhecer de verdade, real, face a face. Muito bom. Se você tivesse a oportunidade de falar para a Fran há uns 10 anos atrás, uma Fran que está te vendo, uma Franciele que talvez se identificou com você há 10 anos atrás, que hoje está presa em vários traumas, presa na bebida, presa, o que você falaria? A Fran de hoje, falando que talvez uma pessoa que se identificou com você há vários anos atrás, o que você falaria para ela? Eu só falaria: confia no processo. Como eu disse antes, a Fran ela sempre foi uma pessoa de muita fé. Então confia que, independente do que você está passando hoje, Deus tem o melhor para você lá na frente. Amém. E se você fosse mandar uma mensagem para todas aquelas pessoas que ainda, seja de Topázio, seja onde você mora ali, que estão afastadas do caminho do Senhor, o que você falaria para essa pessoa agora? Que está procurando uma resposta, o que você falaria para essa? Assim como eu falei, né, de conhecer a Deus, que não deixe com que as pessoas te julguem, não deixe que as pessoas te apontem, não deixe que as pessoas falem o que você deve fazer. Procura somente Jesus. Coloque seu joelho no chão. Não onde você estiver, se estiver dentro do banheiro, se estiver dentro do quarto, onde você estiver, só fala com Deus assim: Pai, me dê uma direção, fala comigo. Deus, Ele fala com a gente em qualquer lugar, em qualquer sentido.
a gente só precisa estar aberto para Sensível. aquilo que ele tem para falar, sensível ao ouvir de Deus. Eu falo que Deus fala nas coisas mais simples, igual eu falei que até o silêncio de Deus ele tem uma resposta. Então é só a gente abre o seu coração, abre a sua mente, só fala com Deus assim, Pai, fala comigo. Eu tenho certeza que ele vai falar. Amém. Quero convidar o Luciano aqui. Luciano, vem cá. Vem cá. Se você fosse deixar Isso aqui, gente, o Luciano, como apresentei, é o esposo da Fran, tem uma família maravilhosa. Amém. Se você fosse deixar uma mensagem, Luciano, para a pessoa que está aqui te vendo, Você me pegou de jeito, né? ah, Você me pegou de jeito, né? você consegue. O que você falaria para essa pessoa? Não desistam. Jesus está com vocês. E volta para a igreja. Pra casa. Volta para os braços do Senhor. É o Jesus melhor, mudou cara. sua vida, Luciano? Com certeza. E através de Fran, que é minha inspiração, e ela, né, no começo do namoro, eu não queria saber de igreja, eu ia na igreja católica, mas vezes nunca. Aí eu comecei a seguir, tanto por interesse nela também, né, que eu vou falar a verdade, que eu não vou mentir, e também aí ela me mostrou o verdadeiro caminho, através dela, do pastor Gils, que eu sou eternamente grato por ele. Eu conheci, eu sempre vou agradecer, sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Então, ó, esse foi mais um podcast, né, com essa família, esse casal aqui abençoado, né? Você que gostou desse conteúdo, desse podcast, compartilha aí, joga no grupo aí da família, compartilha aí. Quero mandar também um abraço para todo o pessoal aí de Topázio, né, lugar maravilhoso que nós já tivemos algumas vezes. A família do pastor Gil também, se estivermos assistindo, quero também mandar um abraço, muito carinho, né? Quero agradecer de novo, Franciele, muito obrigado pela disponibilidade. E agora nós vamos lá, hein? Lá em Topázio. Amém. Obrigado, Luciano, toda a família, os filhos estão aqui. E quero agradecer a Deus. E ó, se inscreva aí, aqui na descrição eu vou deixar aqui para você outros podcasts. Se você não acompanhou também os anteriores, vai lá, dá uma maratonada. Também tem os nossos livros, que vai te ajudar também muito aqui no Ministério. Eu vou deixar os links também, se você quiser pegar. Tem os nossos produtos também, que a gente tem que voltado aqui para o nosso projeto, que é o projeto Transformando Vidas. Vai lá, eu acredito que vai agregar muito na sua vida. Amém? Deus possa te abençoar e tamo junto. É só o começo. Tchau! Tchau. Deu certo.